Hey guys, how's everything? How are you doing today? So, let's talk about questions with how much uncountable. So, first things first. Primeiro de tudo, eu quero contar pra você, na verdade, fazer você pensar que tem coisas que a gente não conta, tanto em português quanto em inglês. Por exemplo, você fala assim: eu coloquei açúcar no bolo. Você não fala eu coloquei açúcares no bolo. Você pode falar eu coloquei 2 canecas de açúcar. Então você está contando as canecas, não o açúcar. Tá bom? A mesma coisa com arroz, por exemplo, rice. Você não fala eu comi 5 arrozes. Você fala eu comi 5 colheres de arroz. Você está contando as colheres, não o arroz. Tá? Então tem palavras do inglês que igual o português não conta. Agora tem palavras que a gente conta em português e não conta em inglês, tá bom? Mas vamos avaliar aqui quais são. Então, as coisas que são líquidas a gente não conta. Por exemplo, coffee. Coffee, a gente pode contar os copos de café, os litros de café, os sacos de café, tá? Mas coffee em si a gente não conta. Café é café, não teria plural, não teria coffees, tá? Water é outro líquido, né? Água não conta. Grãos, assim, né? Coisas que... né? Como que vai contar os grãozinhos de açúcar? Não tem como. Então, açúcar também não conta. Então, sugar, tá? Meat não conta também em inglês, tá bom? Carne, meat. Oil, que é uma coisa líquida, também não conta, né? Rice, também não dá para contar os grãozinhos de arroz. A gente fala arroz, também não conta. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta assim, a gente estava vendo na aula passada esse tema sobre o how many, que é quantos pães, ou quantas bananas, aí você está contando. Aqui, então, é quanto arroz. Por que quanto? Porque não conta o arroz. Então, existe essa expressão que é how much. Então, o how much a gente vai usar com essas coisas que não contam e que então não tem plural. Então, how much rice seria quanto arroz. How much coffee, quanto café. How much water, quanta água. Se eu não conto, quando eu for usar aquela expressão do there, né, is there e are there, que expressa a existência de algo, eu tenho que usar o is para ficar no singular. Então, is there vai expressar a existência de algo. O que significa isso? Que existe. No Brasil, a gente falava assim: how much water is there in the fridge? A gente fala assim: quanto de água tem na geladeira? Quanto de açúcar tem na prateleira? A gente usa esse tem. Aí na hora de falar inglês, os brasileiros querem colocar o have aqui, que é o verbo ter. Mas não, porque aqui eu estou expressando a existência de algo. Então assim, o correto seria dizer: quanto açúcar há na prateleira? E esse de haver é justamente essa expressão, no singular is there. Então, how much sugar is there on the shelf? Tá? Quanto açúcar tem na prateleira? Tá bom? Então, a última parte que eu quero praticar com você, pronúncia é on the shelf, na prateleira, in the fridge, na geladeira. O in da ideia de dentro, tá? O on da ideia de em cima. In the fridge, então na geladeira, dentro da geladeira. On the table, na mesa. On the counter, na bancada. How much is there? Sugar, açúcar. Meat, carne. Oil, que seria óleo. Rice, arroz. Coffee, café. Water, água. Sugar, açúcar. Meat, carne. Acho que eu passei esses 2 vezes, né? Ok. E agora vamos para os exercícios, agora que você já se familiarizou com estrutura e vocabulário. Então, pode encontrar em inglês no Spindle essas palavras e frases, escrever aqui. Na 15 a 16 a 17 você monta 3 frases, 3 perguntas aí da sua escolha, tá? Por exemplo, number 1, a resposta é water. Então, você copia essa palavra water aqui, tá bom? Pausa o vídeo para fazer e volta na sequência para ver a correção. Então, pode pausar.
Ok, então voltando. Agora eu vou falar aqui direto as palavras em inglês para você trabalhar o seu listening, o seu ouvido. Então verifique se você acertou. Pode olhar aqui no Spindle para tentar encontrar a palavra que eu estou falando. Caso você não tenha ela escrito aqui. Então vamos lá. Number 1, water. Number 2, coffee. Number 3, oil. Number 4, sugar. 5, meat. Number 6, rice. 7, on the table. Number 8, in the fridge. Number 9, on the counter. Number 10, on the shelf. Number 11, how much rice is there on the shelf? How much rice is there on the shelf? Number 12, how much oil is there on the counter? How much oil is there on a counter? How much sugar is there in the fridge? How much sugar is there in the fridge? How much meat is there on the table? How much meat is there on the table? And number 15, 16, and 17 you can write and share with your teacher and your classmates during your class. Okay? I'll see you later, alligator. Take care. Bye-bye.